Então, mais uma vez, boa noite, irmãos. Todos sois bem-vindos. Vamos abrir as nossas Bíblias para uma leitura preliminar em Isaías 55. Isaías 55, 6 a 11 até. Eu li 2 versículos na abertura do culto. Então, nós vamos ler os outros versículos. Isaías 55, de 6 a 11. A palavra do Senhor diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grande e misericordioso e perdoador. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, antes fará o que me apraz e prosperará para o que eu enviei. Semente ao semeador, dar semente ao semeador, é o versículo que eu gostaria de destacar nesse texto. Agora vamos abrir para o nosso texto, onde será a mensagem, Lucas capítulo 8. Lucas 8, de 4 a 8. Os solos do coração humano. Os solos do coração humano. Diz assim o versículo 4: E ajuntando-se grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse a parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com elas o espinho a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor, pedimos a tua orientação nessa noite, à luz da tua palavra, possamos entender a mensagem aos nossos corações, para que nós possamos te servir, ó Deus, de forma santa e irrepreensível. Se temos alguém que ainda não te conhece como Salvador, ouvindo essa mensagem, ó Deus, de alguma forma tu possa agir nessa mente, nesse coração, para a transformação e reconhecer sua necessidade de aceitar a Cristo como Salvador. Somos gratos pelo teu cuidado para conosco, pela tua palavra mais uma vez aberta nessa noite. É em nome de Cristo que eu oro. Amém. Os solos do coração humano. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, perverso, quem o conhecerá? E o versículo 10 diz que o Senhor esquadrinha o coração, o Senhor conhece, o Senhor sonda o coração, e o Senhor sabe qual é a intenção de cada coração. E Ele vai dar como retribuição para cada coração, conforme o seu caminho, conforme as ações deste coração. Então o Senhor é o único capaz de saber o que nesse momento está no meu coração e no teu coração. Ninguém mais pode saber. Eu posso até tentar enganar, mas somente o Senhor sonda os corações e conhece as intenções do coração humano. O solo do coração humano. Como nós já mencionamos em algumas outras mensagens, aqui nós temos mais uma parábola do Senhor. O Senhor está usando coisas materiais, naturais do coração, a terra, para trazer uma lição espiritual. Aqui nós temos a parábola do semeador. Lá em Mateus 13, de 1 a 23, e Marcos 4, de 1 a 20, tem a mesma parábola. Inclusive nós vamos usar alguns versículos desses locais para trazer ilustrações. Mas o que nos mostra a verdade da palavra de Deus é que ela se explica. A própria palavra de Deus, nós vamos ver que ela é autoexplicativa. Nós lemos os versículos de 4 a 8, mas nós vamos ver que a continuação do capítulo vai explicar
a parábola que o Senhor quis transmitir espiritualmente para aqueles ouvintes e para nós. Então, Mateus 15:18 diz que do coração procede os pensamentos, do coração que contamina qualquer pensamento, é do meu coração que procede o mal, é do meu coração que procede o bem. Do coração procede o propósito do homem no relacionamento entre homem e homem e no relacionamento entre o homem e Deus. O Senhor Jesus Cristo aqui na parábola, ele está lembrando isso. Ele está lembrando que cada coração que nós vamos analisar, ele tem um propósito em relação, quando ouve a palavra de Deus, e o seu comportamento em relação ao resultado que ele pode trazer para se aproximar ou se afastar de Deus. Provérbios 4:23 diz: sobretudo guarda o teu coração, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então as decisões que nós vamos fazer para os nossos negócios, para os nossos relacionamentos, vêm da intenção do meu coração. Assim como as decisões para a eternidade serão dos propósitos do coração. De receber ou não receber Jesus Cristo como Salvador, de aceitar ou não aceitar a mensagem que é pregada, é o coração que vai determinar isso. E nós vamos analisar nessa noite, de forma simples, clara, objetiva, para que cada um de nós seja incrédulo, que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador, ou seja salvo, vê onde está enquadrado nesses corações que nós vamos ver. É tão simples a mensagem, mas o homem torna difícil. Por quê? Porque a palavra de Deus é simples para a salvação, mas o homem quer rejeitar a simplicidade de Deus. O sangue de Cristo é a única forma que traz salvação. Exemplos de coração, Jesus Cristo vai nos mostrar através dessa palavra, parábola. Vemos então aqui primeiro o coração, versículo 5, quando a palavra de Deus diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Quem conhece a lida do campo, sabe que na zona rural, sabe que aonde existe plantação de um lado, plantação do outro, e aqui existe um trilho, uma estrada onde passa carga de bois, onde passa carroça, onde passa automóvel, onde passa caminhão, sabe que esse caminho, em razão desse tráfego, ele é um caminho compactado, é um caminho duro, um caminho que com o sol, com a chuva, ele fica praticamente impermeável. Então esse solo à beira do caminho é o solo aquele que quando tu joga a semente, ela vai cair de um lado e do outro. Se ela cair ali no beiro do caminho, ela não vai germinar. Por quê? Porque ele não é próprio para receber a semente. Praticamente é impossível que cresça. Ela pode crescer? Até pode crescer, mas é muito difícil em razão dessa rigidez deste solo. Impede que a semente penetre, impede que consequentemente germine e haja o crescimento, e haja o fruto, e haja a colheita. Primeiro solo do coração do homem, o solo à beira do caminho, aquele solo duro. Lembrando que a semente, nessa parábola aqui, é a palavra de Deus. Então o semeador saiu a jogar a semente. Quando ele jogou a semente, caiu à beira do caminho. Então a palavra de Deus é transmitida para todos da mesma forma, de igual maneira. Não há acepção de pessoas, ela é transmitida para todas as pessoas. O semeador, especificamente aqui na parábola, é Deus, o Espírito Santo, porque nós sabemos que Deus comissionou a igreja, quando ele disse assim, antes de ascender aos céus: ide e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos, ou seja, pregai as nações, semeai a palavra de Deus. Nós somos responsáveis em semear a palavra de Deus, mas aqui especificamente o semeador é Deus e o Espírito Santo. Assim como está em mim, assim quando alguém que está em mim, estou pronto para também anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Quão formosos, diz Romanos 10:15, os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, os pés daqueles que semeiam, aos olhos de Deus, são vistos como os pés formosos. Nós temos a responsabilidade como crentes de semear a palavra de Deus nos nossos dias.
o que tem esse coração? Versículo 5. A semelhança da beira do caminho com o coração do homem hoje. O coração duro da beira do caminho é aquele coração que já recebeu, em relação desse relacionamento com o mundo, já recebeu uma carga grande de informações, uma carga grande de situações difíceis que o afastam de receber a palavra de Deus, de permitir que a palavra de Deus caia nesse coração e germine e vá produzir frutos. As pessoas à beira do caminho, quando tu fala da palavra de Deus, começam a dizer, não, eu não quero saber, porque tem um coração enrijecido, ou porque se decepcionaram com pastores, ou se decepcionaram com crentes que se diziam crentes, mas não têm um bom testemunho, ou se decepcionaram com problemas que tiveram em culto a Deus, e quando nós semeamos a palavra não penetra. Por quê? Porque esse coração está duro, ele não quer receber a palavra de Deus. Vêm as aves, o versículo diz, e comem. Vêm as aves e comem. Vêm e comem, não permite que penetre pela dureza do coração. Versículo 12. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Deus, assim como Deus está presente quando nós testemunhamos, para que a pessoa possa, pelo Espírito de Deus, ser quebrantada, seja pela pregação, seja pelo folheto, seja pelo testemunho, Satanás está pronto também a combater para que esse coração se endureça com essas decepções que a pessoa possa ter, ou para que não seja um coração fértil para receber a palavra e germinar. Cristo mostrou através dessa palavra que todos precisam receber, mas nem todos querem receber a palavra de Deus. A escolha é pessoal, por isso que eu disse, as decisões que nós fazemos procedem do nosso coração, e elas são para o momento atual como para a eternidade. Satanás está atento, Satanás está pronto para que o convite que seja feito para a pessoa crer na palavra de Deus seja rejeitado, para que não se salve. Ele não quer. O diabo nesse momento está pela internet ou em todas as igrejas onde a palavra está sendo pregada, de alguma forma endurecendo o coração, dizendo, não dá ouvidos para o que está sendo dito, isso aí é tudo balela, não creia nessa palavra, isso não vai trazer mudança na tua vida. Satanás está agindo assim, porque esse coração à beira do caminho está propenso à ação de Satanás, e ele está pronto de alguma forma a fazer com que as aves dos céus comam essa semente, ou ele mesmo próprio retire. Por que à beira do caminho? Será que aquele solo na beira do caminho nasceu duro daquele jeito? Ou ele não era que nem aquela terra ao lado que está propensa para cultivo? Ele não era duro, foi pelo tráfico. Assim o homem não nasce com o coração duro, mas ele próprio escolhe endurecer o coração para não aceitar a palavra de Deus, com seus pensamentos, com suas filosofias, com suas posições intelectuais, excluindo a presença de Deus na sua vida. À beira do caminho, um coração duro por escolha do homem. Ele não quer ser fofo por decisão própria, mas Deus dá um livre-arbítrio ao homem, para que o homem possa escolher aquilo que lhe apraz. Quando lhe traziam as crianças, o que Jesus Cristo disse? Deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Coração pronto, macio, coração que não foi contaminado para receber a palavra de Deus, tenro. Agora o coração adulto, o coração de um homem de mais idade, já está calejado, e aí ele endurece por opção sua, por seus atos pecaminosos, por seus desejos. Então a vida da pessoa, ela é dirigida por escolhas, talvez porque ouviu falsas doutrinas e preferiu não mais crer no Evangelho, mas mesmo assim uma decisão própria da pessoa. A pessoa endurece o seu coração à verdade, a semente que é jogada para não aceitar ser transformado e receber Jesus Cristo como Salvador. Coração duro como a beira do caminho. Coisas estúpidas muitas vezes impedem a pessoa de crer.
E isso pode custar uma eternidade longe de Deus. Por quê? Porque estão à mercê de Satanás. Existe um folheto chamado Onde Você Estará 5 minutos depois da morte. Nesse folheto retrata que todos nós estaremos vivos depois que morrermos. Seja a pessoa crendo na palavra de Deus, seja a pessoa não crendo na palavra de Deus em vida. Quando ela morrer, 5 minutos depois, ela pode ter certeza, ela vai estar viva. A alma dela vai estar viva. E o que acontecerá? Qual a diferença da pessoa que aceitou Jesus Cristo como Salvador e qual a diferença da pessoa essa que tem o coração à beira do caminho? Lá nesse folheto mostra, retrata que todos estarão conscientes, que todos lembrarão das possibilidades e das oportunidades que tiveram de crer em vida em Jesus Cristo, e todos olharão para o seu passado e não haverá mais como resolver a situação naquele momento da sua vida. O pecador não terá desculpas diante de Deus. Por quê? Porque é em vida que nós damos sequência para a nossa eternidade. Porque é do coração que procede as decisões para a vida futura. Então não vai ter chance. Esse folheto ilustra a condição da pessoa depois da morte, a pessoa salva e a pessoa não salva. Então nós precisamos entender qual a nossa posição diante de Deus quando partirmos desse mundo. Nosso coração duro, por quê? Porque nos desiludimos, porque endurecemos para não receber a palavra de Deus, ou um coração propenso a receber a palavra de Deus? Então esse é o primeiro coração à beira do caminho, a pessoa que ouve a palavra e rejeita por escolha própria. Ela tem o livre-arbítrio, mas ela prefere ser um solo à beira do caminho. Segundo solo, versículo 6. E outra caiu sobre a pedra, nascida secou-se, pois não tinha umidade. Uma situação um pouco melhor, uma situação que não é tão dura como o primeiro solo, mas é um solo também sem convicção, porque é um solo que praticamente não tem terra, é um solo só entre pedregulhos. A semente vai cair, a palavra de Deus vai cair nesse coração. E o que vai acontecer? Versículo 13 explica: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, por quê? Porque não tem terra para penetrar a raiz. A raiz não vai se firmar na terra como nós temos aqui no nosso visual. Então, o que acontece? Recebe com alegria, mas não tem terra para a raiz penetrar, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Mateus 13, 5 e 6 fala sobre essa mesma passagem. A outra caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Saindo o sol, queimou-se, secou-se, não tinha raiz e morreu. A pessoa que aceita Cristo como Salvador, levanta a mão na pregação, ou faz uma decisão por causa do folheto, mas aceita como Salvador e não quer receber como Senhor da sua vida. É a pessoa que está entre pedregais, a pessoa que com alegria recebe, mas não se firma na verdade, porque é uma coisa passageira, uma coisa superficial, não se enraiza na palavra de Deus. Quando bate o primeiro vento forte, quando bate a primeira provação, quando bate a primeira tentação, ela pula fora. Talvez seja o motivo porque nós tenhamos poucas pessoas na igreja ao longo desses 30 anos. Quantas e quantas pessoas passaram por aqui e não estão mais? Talvez fossem esse solo. Receberam com alegria, ficaram no caminho do Senhor por algum tempo, mas o Senhor não era seu Senhor. E aí, quando a coisa esquentou, quando o sol bateu, quando esquentou a chapa, quando eu tinha que dizer que eu sou crente, não, aí não serve. Eu não vou trocar as coisas que eu já adquiri, as coisas que eu conquistei, meu status, a minha posição social, para me se fazer de crente, não. Posso até ir na igreja, mas lá no meu trabalho, lá nas minhas atividades, não. Isso não é para mim. O solo entre
pedregais. Esse comportamento não agrada a Deus, é o comportamento dúbio, comportamento que ora está apoiando as coisas de Deus e ora está apoiando as coisas do mundo. Ah, mas irmão, ele foi lá e se batizou. O batismo não salva. O que salva é reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é o que salva, isso é o que firma a pessoa. Só levantar a mão, só agir por alegria, por emoção, é insuficiente. Quando vier a tentação, quando vier a prova, quando o sol sair, essa pessoa vai se esquivar, não vai se firmar na palavra do Senhor. Com certeza, irmãos, nós, se pensarmos, eu lembro de 3, 4, 5, 10 talvez pessoas com essa condição. Tiveram no nosso meio, mas hoje não estão. Porque não querem ser fiéis, não querem abandonar as coisas que não agradam a Deus. Preferem viver enraizados no seu pecado, ao invés de amar o sangue de Cristo que foi derramado, que transforma vidas. Testemunho de vida transformada é o que faz firmar raiz, senão será como a semente caída em meio a pedregais, em meio a cascalho, não vai se firmar. A pessoa não quer se obrigar com a obra de Deus, a pessoa não quer sustentar, a pessoa não quer participar dos cultos, a pessoa quer ir só quando agrada, a pessoa não quer ser reconhecida como um servo do Senhor. Esse coração pedregoso, o sol esquenta e queima, mas Deus, irmãos, dá graça para aqueles que querem ficar firmes. As folhas podem ficar verdes, se Ele permitir que se enraizes. Quantas e quantas pessoas que desistiram em razão deste comportamento, estão sobre a pedra, ouvem a palavra, recebem, mas não se firmam na verdade. Por quê? Porque realmente não tiveram uma transformação verdadeira. Foram levados por problemas, por emoções, por qualquer situação. Eu lembro assim de 3 ou 4 casos assim que nós tivemos pessoas que chegaram aqui na igreja com problemas de saúde, com problemas de relacionamento, ficaram um tempo conosco e foram embora depois que resolveram. Coração entre pedras. A semente foi lançada, fizeram decisões, mas não se mantiveram. O que se entende que a pessoa aceita Cristo como Salvador é que a pessoa realmente se firma na verdade. Ela quer viver uma vida piedosa, quer mostrar uma vida transformada, quer mostrar uma vida que padeça pelo Evangelho, que quando o sol esquenta, ela fica firme, porque não está entre pedregulho. 1 Timóteo 1,5 diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aqui Paulo está falando a Timóteo que o coração, quando provado, ele deve passar no teste. E o coração, entre pedregais, que caiu a semente, nunca vai ser aprovado quando passar no teste. Quando vamos ao mercado, fazemos compra, pagamos e recebemos, o pastor até falou sobre isso pela manhã, deu alguns exemplos. Quando recebemos um troco a mais contra a pessoa que está nos dando o troco, qual é o nosso comportamento? Um coração pedregoso vai ficar com aquela importância a mais para si. Agora, o coração piedoso vai devolver para a pessoa, vai entregar um folheto e vai dar um bom testemunho, porque o coração se firmou na verdade. Mas aquele que não quer compromisso, seja qual for o relacionamento, seja qual for a necessidade, ele sempre vai querer ter uma vantagem. Se ele não tiver vantagem, ele vai cair fora. Quando o coração é provado, ele não se desvia, mas quando ele está entre os pedregais, a semente colocada, ele vai se afastar do Senhor. Solo à beira do caminho, solo pedregoso. Terceiro, solo entre espinhos. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com elas os espinhos a sufocaram. Terceiro, coração do homem entre espinhos. Explicação, versículo 14. E a semente caiu entre espinhos, esses são os que ouvem a palavra e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição.
os cuidados do mundo, as ambições são superiores a servir a Deus. Cuidado impede o indivíduo de servir e principalmente, irmão, de obedecer à palavra de Deus. Os cuidados do mundo, por quê? Porque o mundo vai cobrar algo de nós em algum momento, para que nós possamos andar conforme o mundo. E aquele que quer andar conforme a palavra de Deus, ele precisa abandonar esses cuidados do mundo, porque ele não vai poder agradar a Deus. Então esse coração entre espinhos, ele é sufocado. Leonardo da Vinci diz: só a verdade é filha do tempo. Um homem incrédulo falou isso. Por quê? Crente que é crente vai se mostrar crente, e se ele não for crente, algum dia vai ser manifesto que ele nunca foi crente. A verdade é manifesta em algum momento, ela é filha do tempo, em algum momento ela vai mostrar, em algum momento vai ter a fraqueza e vai abandonar a Cristo. Ah, mas eu aceitei a Cristo. Não vai demonstrar com a sua vida, com o seu comportamento. Vai passar um dia, vai passar um mês, vai passar um ano, vai passar uma temporada e a pessoa vai negar. Quando tiver que receber a instrução, quando tiver que receber a exortação, quando tiver que receber a correção, como nós ouvimos na parte da manhã, a pessoa vai achar que aquilo é ofensa, a pessoa vai achar que aquilo é de mau grado e ela vai, em razão dos cuidados do mundo, preferir ouvir as coisas que o mundo diz aos seus ouvidos, que são mais agradáveis do que a correção que muitas vezes a palavra de Deus faz ao nosso pecado, que nós precisamos muitas vezes confessar e abandonar. E a pessoa entre espinhos, ela não quer isso para a sua vida, porque ela quer ouvir coisas agradáveis, e o mundo dá essas coisas agradáveis. A verdade vai se manifestar, só a verdade é filha do tempo, só a verdade vai poder ser manifesta nesse coração. Espinhos, muitas vezes até, irmãos, o nosso trabalho digno que nós temos, ele pode ser um espinho. Muitas vezes até o amor da nossa vida pode ser um espinho. Muitas vezes o nosso hobby pode ser um espinho. Muitas vezes aquilo que eu coloco em primeiro lugar em relação a Deus é o espinho na minha vida. Isso vai sufocar e vai impedir que Deus tenha prioridade na minha vida. Deus reine sobre as minhas ações. Sufoca a palavra de Deus, os espinhos, esses cuidados, espinhos e abrolhos, pecados de estimação, pecados que nós só conhecemos e não queremos abandonar. São espinhos que impedem de nós servirmos a Deus. Não estamos aqui dizendo que eu não possa ter um bom emprego e me dedicar. Agora, eu não posso trabalhar 18 horas por dia para me sustentar. Eu tenho que ter um equilíbrio, porque eu preciso dormir. E aonde vai ficar, se eu trabalhar 18 horas e dormir mais 6 horas, aonde vai ficar o tempo para Deus? Para a leitura da palavra de Deus? Aonde vai ficar o meu relacionamento com pessoas crentes? Espinhos, sufocam. Então temos que ter esses cuidados. São coisas sutis que podem ser espinhos na nossa vida e impedir a perfeita comunhão. Quanto mais uma pessoa que aceitou a Cristo e está se firmando. Então muitas vezes recebemos propostas que são maravilhosas, mas muitas vezes são para nos testar, muitas vezes afastar de Deus, e muitos não fizeram uma decisão verdadeira e acabam se afastando, retornando ao mundo para cumprir os seus prazeres. Nada pode interferir no nosso relacionamento com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas Deus vai acrescentar. A promessa do Senhor em conceder ao homem fiel, ao homem que coloca o Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas. Não devemos nos preocupar com essas outras coisas. Devemos buscá-las, sim, mas com medida, com oração, com dependência de Deus, para que isso não seja um espinho na minha, na tua vida, para que não nos afaste da comunhão com o Senhor. E aqui estou falando para crentes salvos em Cristo Jesus, que
muitas vezes fazem com que esses espinhos afastem da comunhão com Deus e deixem de servir na igreja local e deixem de dar testemunho na sua vida secular, porque estão vivendo simplesmente a vida secular sem a presença de Deus. Espinhos. Coração entre espinhos. O homem não pode perder de vista as coisas espirituais, por mais que ele tenha obstinação pelas coisas materiais. Ele não pode colocar isso em primeiro lugar. Por quê? Ele deve saber, principalmente aquele que professou Jesus Cristo como Salvador e Senhor, de que tudo isso aqui é passageiro, que nós não vamos levar nada daqui. Mas o nosso viver com Deus, o nosso testemunho, uma pessoa que nós possamos ganhar para Cristo com a nossa vida, que coloca Deus em primeiro lugar, isso vale muito na eternidade. Não permita que nada seja um espinho. Judas Iscariotes, será que ele foi predestinado ao inferno? Será? Mas ele estava com Jesus Cristo. Mas será que ele foi predestinado ao inferno? Será que Deus escolheu ele para ser um discípulo de Deus, para colocar ele no inferno? Lemos vários versículos no início. Do coração procede as decisões do homem. Ele estava com os 11. Ele era o 12º, estava lá com eles. Ele ouviu as mesmas coisas que aqueles outros ouviram, discípulos. Ele tomou decisões junto com aqueles outros iguais, mas ele tomou uma decisão que o seu coração fez, que para a sua eternidade foi de condenação eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, inclusive Judas, mas ele escolheu seguir o propósito de seu coração. Deus não queria que ele perecesse, mas ele escolheu pelas saídas do seu coração. Jesus Cristo é a apropriação pelos pecados de todo mundo. João fala sobre isso, João 2:2. 2 Timóteo 2:3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o Evangelho tem acesso a todas as pessoas, mas Judas, pelo propósito de seu coração, escolheu um caminho que não agradava a Deus. Foi sufocado pela recompensa que receberia em trair o Senhor, as moedas de prata, mesmo que depois se arrependeu e jogou as moedas, devolveu, mas ele foi enganado, foi sufocado, talvez para ser mais conhecido que Jesus, talvez para estar em evidência naquele momento, não sabemos as razões, mas ele traiu o Senhor por opção do seu coração. Então, Deus amou o mundo de tal maneira e quer que todos se salvem, quer que todos venham ao conhecimento, e a Escritura é pregada. Então, o solo do coração, ele é diferente conforme a decisão pessoal. Nós já vimos à beira do caminho, já vimos o solo entre pedregulhos, e agora esse coração sufocado pelas facilidades que o mundo oferece, mas Deus dá a oportunidade de escolha. Judas escolheu, assim como nós escolhemos um dia, assim como tu precisas escolher, se ainda não escolheu Jesus Cristo como Salvador. Os profetas anunciaram a palavra de Deus, e nós vimos que o que aconteceu com o povo de Israel, sendo o povo escolhido de Deus, muitos pereceram. Por quê? Porque a escolha do seu coração também foi uma escolha de não se moldar a palavra de Deus para as suas vidas. Por quê? Queriam viver conforme o Egito, queriam viver conforme o mundo, e não conforme a palavra do Senhor. Mesmo sabendo que viria o Messias, mesmo sabendo que era um povo escolhido de Deus, muitos pereceram em razão da dureza do seu coração, por decisão própria. Então, Judas, Israel, sacrificaram o sagrado no altar do imediato, ou seja, sacrificaram o futuro, a espiritualidade, a decisão da eternidade, pelo materialismo, pelas coisas do mundo, pelas coisas momentâneas. Olharam para essas coisas. Por quê? Um solo que a semente caiu entre espinhos.
e tinha coisas mais importantes do que servir a Deus, do que hoje aceitar Jesus Cristo como Salvador. Mas, mesmo assim, o Senhor dá o livre arbítrio. Então esse é o terceiro solo. Solo entre espinhos, solo pedregoso e solo à beira do caminho. O quarto e último solo, versículo 8. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 15 explica o que é a boa terra. São aqueles que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então o solo macio, o solo que, quando a palavra é pregada, diz: essa palavra é para mim, eu sou esse pecador que está falando, eu sou esse que precisa de Jesus Cristo como Salvador, eu reconheço a necessidade de depender de Deus, eu reconheço que Jesus Cristo veio ao mundo, como diz Paulo, para morrer pelos pecadores, do qual eu sou o principal. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não mereço nada a não ser o inferno, mas Jesus Cristo me dá a vida eterna. Esse é a boa terra, o coração pronto, sedento pela palavra de Deus. E é esse coração, irmãos, que Satanás não vai ter poder de arrancar a palavra. Ele vai muitas vezes querer nos embaraçar com o nosso testemunho, mas ele não vai ter poder de gerar a palavra. Eu já contei meu testemunho para os irmãos. Estive afastado por um tempo dos caminhos do Senhor, mas tem um momento da vida em que tu vai cair de joelho diante de Deus e reconhecer a misericórdia de Deus e te preservar até aquele momento e retomar a comunhão com Deus. Satanás não vai ter poder sobre esse coração, porque esse coração é a boa terra, é o coração que genuinamente recebeu Jesus Cristo como Salvador, e ele, como diz a palavra, precisa produzir frutos. Ou seja, o tempo vai passar, a prova vai passar, as dificuldades acontecerão, os problemas de relacionamento vão existir, as decepções vão existir, mas esse coração vai permanecer firme, ele vai continuar servindo ao Senhor, faça chuva, faça sol, ele vai estar nos compromissos da igreja local, ele vai estar no evangelismo, ele vai estar dando testemunho onde ele trabalha, mostrando que vale a pena servir Jesus Cristo. Porque eu quero me identificar com aquele que morreu pelos meus pecados para me dar vida eterna, porque eu era incapaz de me salvar, mas ele tem poder para isso. Deus enviou Jesus Cristo, compreendeu a palavra de Deus e aguardou no seu coração. Ninguém pode manipular. Por quê? Porque quando alguém falar sobre a palavra, ele vai dominar, porque ele maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Ninguém vai me enrolar. Coração, boa terra, que vai estar produzindo frutos a qualquer momento, vai abrir a palavra de Deus no capítulo certo, no versículo certo, e vai mostrar: está aqui, ó, Deus pode fazer isso com a tua vida, porque Ele fez comigo. Porque o interesse dele são as coisas de Deus e não as coisas do mundo. É um coração que, quando ouviu a palavra, aplicou na sua vida, proferiu Jesus Cristo como Salvador e anda, e mostra um caráter de convertido, mostra um caráter que depende de Deus. Mateus 13, 24 a 26 propõe-se uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Aqui, irmãos, nós vemos que o fruto bom, quando contrastado com o fruto ruim, ele vai mostrar o seu vigor, vai mostrar que ele tem algo para mostrar para as pessoas que teve uma vida transformada. Ele não vai ser confundido, joio com trigo, não, ele vai ser visto como o trigo. Por quê? Porque ele vai estar com a semente produzindo sempre, não vai se abater com o sol, não vai se abater com as dificuldades. Mesmo que a erva cresça, mesmo que o pecado esteja no meio, não vai ter poder sobre a vida, porque ele depende do Espírito de Deus agindo sobre a sua vida. Aquele que é tentado, não diga que é tentado por Deus, mas cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não vem tentação senão humana. Não permita que eu seja tentado pelas minhas próprias concupiscências.
mas Deus dá fidelidade àquele que quer ser fiel e mantém firme. Então não devemos nos ensoberbecer por sermos salvos, mas devemos saber que nós temos a responsabilidade de produzir fruto, mostrar com a nossa vida que nós somos trigo e não joio, que a semente que caiu, germinou e está produzindo e vai produzir fruto até que Jesus Cristo venha me levar. Ele não vai me encontrar aqui servindo, sendo sufocado pelas coisas desse mundo, mesmo vivendo em meio a esse mundo. O falso trigo muitas vezes está infiltrado dentro da igreja local, o joio, que quer desestabilizar, que quer acabar com relacionamentos. Nós devemos ter cuidado para isso. Como nós vamos mostrar? Sendo fruto entre os irmãos, produzindo, mostrando que, olha, vale a pena servir a Deus porque somos transformados. Dar crescimento, mostrar que nós não temos só aparência, nós somos trigo, nós somos verdadeiramente salvos. O crescimento cristão, irmãos, ele é árduo, não é fácil. Tem que ter abnegação, tem que ter troca do quê? De tempo para meus prazeres, para aplicar na palavra de Deus. Troca de tempo de estar na igreja do que eu estar tendo prazer, talvez numa atividade no mundo. Não que eu não possa ter, eu posso ter nas minhas férias, eu posso me programar, agora eu não posso inventar desculpa. E nós temos poucas pessoas no culto, por quê? Porque simplesmente eu quero fazer aquilo que realmente me agrada. Será que é trigo? É árduo, mas é sacrificial e é contínuo. Dia a dia eu preciso crucificar o meu eu. Mateus 13:8, sobre a mesma parábola, diz que a outra caiu em boa terra. Aqui fala só que produziu 1 a 100, e Mateus diz 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Nem todos nós vamos produzir frutos de forma igual, mas todos nós devemos produzir frutos. Uns mais, outros menos, mas ninguém pode deixar de produzir. Por quê? Porque Deus vai nos dar a capacidade. Agora, eu preciso me apresentar, eu preciso me aperfeiçoar na palavra de Deus para que eu possa ser uma bênção e não um tropeço, para que eu possa produzir frutos. A responsabilidade, ela é pessoal. Não fique olhando para que, se o irmão está fazendo ou deixou de fazer, faça a sua parte, para que nós possamos juntos produzir frutos, como Moisés, que preferiu não ser reconhecido como o filho da filha de Faraó, mas suportar com o povo de Israel a afronta. Por quê? Porque ele tinha por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Ele não conheceu a Cristo, mas ele via Cristo por tudo aquilo que a palavra de Deus mostrava. Ele viu o Messias. E nós temos a palavra que nos mostra o Salvador, e muitas vezes não queremos viver por vitupério de Cristo. Por quê? Porque eu quero fazer as coisas que me agradam e não as que agradam a Deus. Somos boa terra? Somos. Produzamos fruto. Um pouco mais, um pouco menos, mas não deixe de produzir fruto, cada um conforme a sua capacidade. Está com pouca capacidade? Ora a Deus, peça forças para que Ele te capacite mais. Agora, quando orar e pedir capacidade, saiba que vai vir a prova sobre a tua vida. Porque ninguém vai ter capacidade se não for provado. Assim como tu tira do ouro bruto com o calor do maçarico ou da fornalha as impurezas e deixa o ouro puro, assim a vida cristã, assim a boa terra. Ela, quando for provada, vai sair todas as escórias para que ela possa ser vistosa, produzir fruto para a glória do Senhor. Moisés é outro exemplo de boa terra. Paulo, outro exemplo de boa terra. Ele se considerava dos hebreus, um homem criado aos pés de Gamaliel, mas nem por isso ele depois que recebeu Jesus Cristo como Salvador, usurpou ser melhor do que ninguém. Não, ele sofreu. Leia lá em 2 Coríntios em casa 11, de 22 a 30, o que sofreu esse homem. Esse homem foi açoitado, esse homem naufragou, esse homem sofreu perseguições de cristãos falsos, sofreu perseguições de irmãos que se diziam israelitas, sofreu fome, sofreu sede, sofreu pelo Evangelho. E ele diz
no final da sua carreira. Se eu tiver que me gloriar no que eu vou me gloriar na minha fraqueza, não por aquilo que eu sofri, mas porque eu sofri para a glória de Deus. Eu me apresentei para servir o Evangelho. Muitas vezes nós somos injuriados e nós já espanamos a rosca. Imagina Paulo, quantas vezes foi injuriado. Mas um homem que, quando testemunhou para Festo, mostrando detalhadamente sobre a vinda de Jesus Cristo e reconhecendo Jesus Cristo como seu Salvador, a vida transformada dele, dando testemunho, porque ele havia sido preso por causa de Jesus Cristo, Festo diz: Paulo, as muitas letras te tornam louco. Ele disse: não, eu não sou louco. Isso são palavras de uma pessoa consciente. Eu digo, em perfeitos juízos, as verdades que transformaram a minha vida. Boa terra. E é assim que deve ser nosso comportamento, irmãos, no meio das pessoas que vivem nesse mundo, de forma desregrada, de forma entregue à concupiscência, de forma entregue aos seus prazeres. É assim que o crente precisa viver, dar fruto, mostrar para o propósito pelo qual Deus ainda o mantém aqui vivo nesse mundo. Porque senão Deus já nos teria levado se nós somos salvos. Mas nós temos que ser essa boa terra, porque é nela que o fruto vai produzir cada vez mais e mostrar para as pessoas que vale a pena servir a Deus. Nós temos juízo porque fomos transformados. Precisamos mostrar: mas eu estou passando por isso, mas é aquilo, mas é difícil. Não se queixe, ore, dependa de Deus. Eu digo isso para minha esposa no meio das dificuldades que nós passamos. Não adianta reclamar, precisa continuar em frente. Nós não podemos largar a mão do arado e voltar para trás. Como Pedro disse para Jesus: Senhor, para onde nós vamos? Se tu tem a palavra da verdade, para onde eu vou se eu estou vivendo na verdade? Em que eu vou me firmar? Em que eu vou me firmar? Nas coisas desse mundo, enganadoras, passageiras? Produza fruto, porque tu é um solo bom. Produza fruto, porque tu é um escolhido de Deus quando recebe Jesus Cristo como Salvador. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós andamos na nossa força, achando que somos espirituais, é que é o problema. Aí nós não vamos produzir fruto. Nós não vamos produzir. Por quê? Porque foi Deus que nos escolheu para que nós possamos ir e produzir fruto, para que as pessoas possam receber Jesus Cristo como Salvador. Como está o meu coração? Como está o teu coração nessa noite? Para aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, Cristo quer transformar, Cristo quer salvar. Agora, saiba que o diabo quer que tu fique na mesma condição que tu está hoje, seja nos vendo, seja nos ouvindo. Porque ele não quer que haja transformação. Ele quer que a palavra seja pregada e que a palavra continue sendo ignorada. Mas há uma esperança. Há uma esperança para a vida depois deste mundo. E a esperança é Jesus Cristo. Agora, o coração duro, à beira do caminho, não permite que a semente penetre. O coração em solo pedregoso é aquele coração que não tem convicção, ele não suporta as provas. Solo entre espinhos não permite que germine em razão dos cuidados do mundo. E o diabo é astuto. Por quê? Porque ele é o Deus desse século e quer cegar os olhos desse coração para que possa crer. Cegar os ouvidos desse coração para que possa ouvir e aplicar a palavra na sua vida. Mas o solo bom dá fruto. E a decisão, ela é pessoal. Se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador, não creu em Cristo como Salvador, o fruto não pode crescer nesse teu coração. Mas se hoje quer abandonar seus prazeres, seguir o curso desse mundo, seguir os conselhos do inimigo e receber Jesus Cristo como Salvador, a semente foi lançada. Precisa deixar que o Espírito de Deus trabalhe nesse coração, nesse teu coração, para que possa
ter a vida em Cristo Jesus. A decisão ela é pessoal, assim como foi para Judas, assim como foi para Moisés, foi para Paulo, foi para mim um dia, a decisão ela é. Agora, o propósito do coração é que vai manifestar a decisão da pessoa. Qual é o teu coração? Tu queres abrir o coração para receber a palavra de Deus? Ela foi pregada. Agora, é tu que abre para poder receber e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Ou permitir que ainda esteja dando o fruto do inimigo. Qual a tua decisão? Deves pensar. Nosso convite, nosso desejo é de que tu abra o coração e receba Jesus Cristo como Salvador. A decisão é pessoal. Argumentos foram vastamente colocados aqui durante a mensagem. Vários versículos, a decisão realmente é pessoal. O convite é para que exerça o livre-arbítrio e manifeste a sua vontade diante de Deus. E aquele que já tem Jesus Cristo como Salvador, como eu tenho, como muitos de nós aqui, o convite é para que nós permitamos que o Espírito dia a dia haja na nossa vida pela palavra de Deus, nos capacite para que nós não fiquemos de braços cruzados, mas que nós possamos produzir frutos, vendo as multidões que estão a passos largos indo para o inferno, e irmos ao encontro dessas multidões para resgatá-los dessa condenação eterna. Que Deus possa abençoar a sua palavra, conforme lemos em Isaías 55, a palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia, ela faz a obra que apraz. Agora, vai fazer no coração que permite fazer a obra, seja salvo, seja incrédulo. A decisão é pessoal. Amém?